Olá, tudo bem? Você está no Pense Matemática. Eu sou Orestes e a gente vem falando sobre logaritmos e eu quero que você perceba o seguinte. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre a definição básica de logaritmos e sobre a primeira propriedade dos logaritmos. Nesta aula de agora, a gente vai falar sobre a propriedade número 2. Mas, antes da gente começar com essa aula, eu quero convidar você para se inscrever aqui no Pense Matemática, né? E além disso, a gente tem um canal lá no Instagram, onde todos os dias a gente publica uma série de dicas e resumos para que você possa acompanhar e fazer lembranças e trazer ideias à tona de um monte de raciocínios matemáticos que às vezes você vai esquecendo, né? Porque é uma série de coisas para que você recorde. Então, eu quero que você siga lá no Instagram, é Pense Matemática, Pense_Matemática. Quero que você se inscreva aqui no canal do YouTube, é bem importante pra gente. E eu ainda gostaria de te convidar para curtir lá o Facebook, onde você vai encontrar também uma série de conteúdos para que você possa estudar. Agora, se a gente vai continuar falando sobre logaritmos e vamos falar neste momento sobre as propriedades e eu quero te falar a respeito da segunda propriedade dos logaritmos. E a segunda propriedade basicamente vai nos dizer o seguinte: logaritmo de A dividido por C, tudo isto numa base B é igual. Perceba, nós temos uma divisão de logaritmandos. Se nós temos uma divisão de logaritmandos, você vai me dizer que isto é a mesma coisa que logaritmo de A na base B menos o logaritmo de C na base B. Perceba, divisão de logaritmandos, dá uma olhada, divisão de logaritmandos vai se transformar em quê? Em subtração de logaritmos, ok? Uma divisão de logaritmandos se transforma numa subtração de logaritmos. E, pra gente relembrar alguns fatos dessa ideia, eu quero que você veja o seguinte, vamos começar colocando aqui, ó. Eu vou te dizer que como dados básicos de informação, nós temos logaritmo de 2 aproximadamente igual a 0,30 e logaritmo de 13 igual a aproximadamente 0,48. Entenda, esses são valores dados, eu estou te informando eles previamente. Isso é muito comum nos exercícios. Um detalhe importante, se nós não estamos mostrando o valor da base, é porque a base é igual a quanto? É porque a base é igual a 10. Eu estou te falando de logaritmo decimal. E eu quero te mostrar 3 exemplos, 3 ideias para que você consiga pensar nessa propriedade. Vamos começar colocando aqui, ó. Exemplo número 1. Eu quero saber quanto vale o logaritmo de 5, ok? Qual é o valor do logaritmo de 5? E aí você vai me dizer, professor, 5. Os dados de informação que a gente tem são 2 e 3. Se eu quero, pessoal, o logaritmo de 5, a gente tem que pensar no seguinte, professor, eu poderia fazer 2 mais 3? Olha, poderia, mas não há nenhuma propriedade que nos dê logaritmo de 2 mais 3 aqui no logaritmando. Eu não consigo desenvolver isso direto. Então, eu posso fazer o seguinte, 5 é a mesma coisa que 10 dividido por 2. Concorda? 5 é o mesmo que 10 dividido por 2. E aí dá uma olhada, a gente gera o quê? Uma divisão de logaritmandos. Se a gente gera uma divisão de logaritmandos, você pode me dizer que isto é igual a logaritmo de 10 na base 10 menos o logaritmo de 2 na base 10. Ou seja, divisão de logaritmandos, veja só, divisão de logaritmandos se transforma em uma subtração de logaritmos. É isso que nos diz a propriedade 2. E aí a gente vai pegar e vai ponderar da seguinte maneira. Quer dizer, então, que o logaritmo de 5 é igual, pessoal, logaritmo de 10 na base 10. Isso está lá na nossa primeira aula. Quando o logaritmando é igual à base, a gente vai dizer que o resultado vale 1 menos o logaritmo de 2 que você tem a informação, e o logaritmo de 2 vale 0,30. Quer dizer que o logaritmo de 5, neste caso, valerá aproximadamente, né? São todos valores aproximados, valerá aproximadamente 0,70. Ah, professor, ok. Eu transformei o 5 em 10 sobre 2 para que eu pudesse usar a propriedade. Exatamente isso. Agora, deixa eu te mostrar uma outra coisa. Eu poderia pôr aqui para ti, veja só, um exemplo número 2. E no exemplo 2 eu vou te perguntar quanto vale o logaritmo de 1,5.
E aí você vai dizer, professor, logaritmo de 1,5 está seguindo mais ou menos a mesma ideia da anterior? Eu posso dizer que 1,5 é a mesma coisa que logaritmo de 3 dividido por 2. É verdade. Logaritmo de 1,5 equivale a log de 3 sobre 2. Consequentemente, você vai pegar e vai pôr aqui, ó, logaritmo de 1,5 é igual. Logaritmo de 3 dividido por 2 é o mesmo que logaritmo de 3 menos logaritmo de 2, ou seja, o logaritmo de 1,5 é igual a 0,48 menos 0,30, o que vai nos dar logaritmo de 1,5 igual aproximadamente a 0,18. E aí você vai dizer, professor, muito legal essa ideia. Eu estou pegando uma expressão, usando essa propriedade e desenvolvendo ela. Agora, você deve perceber que essa é a propriedade número 2. Na semana passada, a gente viu a primeira propriedade. E a primeira propriedade dizia o quê? Professor, ela dizia que se eu tivesse, ao invés de uma divisão, uma multiplicação, eu ficaria com log de A na base B mais log de C na base B, né? Se ao invés de dividindo estivesse multiplicando, a gente teria uma soma. Eu quero que você dê uma olhada no seguinte. Eu quero que você veja, deixa eu fugir aqui, eu quero que você veja um exemplo número 3. E no exemplo número 3, deixa eu apagar isso daqui. No exemplo número 3, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e vai colocar aqui o seguinte, olha só. Exemplo número 3. Eu quero saber quanto vale o logaritmo de 0,6. Aí você vai dizer, professor, ok, logaritmo de 0,6 é a mesma coisa que logaritmo de 6 dividido por 10. Certo? É o mesmo que log de 6 dividido por 10. Se a gente pensar desse jeito, logaritmo de 6 sobre 10, pela propriedade de hoje, seria logaritmo de 6 menos logaritmo de 10. Certo? Logaritmo de 6 sobre 10 seria log de 6 menos log de 10. Ou seja, o logaritmo de 0,6 é igual, pessoal. Pensa comigo, o que é log de 6? Se eu lembrar da semana passada, você pode me dizer que logaritmo de 6 é o mesmo que logaritmo de 2 vezes 3. Certo? É o mesmo que logaritmo de 2 vezes 3 menos o logaritmo de 10 na base 10, que vale 1. Consequentemente, a gente vai pegar e vai pôr aqui, ó, logaritmo de 0,6 é igual, vamos relembrar a propriedade. Se eu tenho multiplicação de logaritmandos, isso vai se transformar em, vamos lá, logaritmo de 2 na base 10, mais logaritmo de 3 na base 10. Tudo isso, então, menos 1. Substituindo por fim, nós teremos que logaritmo de 0,6 é igual log de 2, que vale 0,30, mais log de 3, que vale 0,48, tudo isso menos 1 lá no final. Consequentemente, logaritmo de 0,6 é 0,78 menos 1, o que vai nos dar logaritmo de 0,6 igual a menos 0,22. Professor, neste exemplo, eu misturei a primeira propriedade com a segunda propriedade, para que a gente pudesse chegar ao final. É claro, em muitos exercícios, você precisa relacionar mais de uma propriedade para poder fazer o desenvolvimento. É muito importante que você acompanhe toda a estrutura de logaritmos, como a gente já falou. Logaritmos é um assunto muito frequente, com uma intensa quantidade de exercícios aparecendo em vestibulares. Você precisa estar a par disso, legal? Ok? E aí, gostou dessa aula? Eu preciso que você deixe seu comentário aqui, preciso que você dê um like nessa aula, né? Clica no curtir que fica em algum lugar por aqui, dependendo do aplicativo que você estiver usando. E o mais importante, inscreva-se aqui no canal, compartilhe o canal com seus amigos, isso é fundamental para que a gente consiga divulgar esse trabalho, ok? Meus caros, obrigado pela atenção, até mais. Ah, tem mais propriedades, né? Aguarde, daqui a pouco você assiste as demais. Até!